Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, véspera de decisão no Campeonato Carioca, isso mesmo, porque amanhã nós teremos a decisão entre Flamengo e Fluminense, que vai valer a primeira colocação no grupo que vai às semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo, que tem tido alguns insucessos neste ano de 2023, como a perda da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, e o terceiro lugar no Mundial de Clubes, precisa muito vencer o Campeonato Carioca para o técnico Vitor Pereira ter longevidade no Flamengo. Aliás, independente de vencer ou não o Campeonato Carioca, a diretoria rubro-negra, através do Rodolfo Landim, já decidiu o futuro do técnico Vitor Pereira. Tem muita gente que vai gostar dessa novidade que eu vou trazer aqui para vocês. Então fica até o final, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, falar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras da existência do Resenha Rubro-Negra, para eles poderem vir, assistirem, quem sabe eles gostem e fiquem aqui conosco, né? Então, simbora. Uma das coisas que eu tenho apontado muito aqui com vocês é com relação ao posicionamento de alguns jogadores do Flamengo e ao desempenho que esses atletas vêm tendo ao longo dos últimos anos, principalmente em 2023. Só que vocês me conhecem, sabem que eu não falo apenas, eu gosto de mostrar números, gosto de mostrar para vocês de onde eu tiro as minhas conclusões táticas sobre a equipe do Flamengo. E eu tento fazer isso sempre de uma maneira didática, que você que está aí do outro lado possa entender também, sem ficar rebuscando termos, sem ficar fazendo aquela linguagem que o Tite tanto gosta de fazer, que só ele mesmo que entende e faz com que ele pareça ser mais inteligente que todo mundo, né? Aliás, Tite cotadíssimo aí no Mengão Queridão. Mas enfim, a primeira situação que eu quero mostrar é a do Gabi. Eu venho dizendo para vocês que o Gabriel tem entrado pouco na área, tem sido menos produtivo na área. E eu ouvi alguns jornalistas dizendo que o Gabi sempre fez isso. E não é mentira não, é verdade. O Gabriel sempre saiu muito da área. Esse daqui é o mapa de calor atual do Gabriel, tá? Olha como ele tá bem pouquinho dentro da grande área lá. Não tem mancha vermelha dentro da grande área, tem umas manchinhas amarelas. Quanto mais vermelho estiverem as manchas, mais intensidade, mais aquele jogador trabalhou ali dentro da área. Esse é o mapa de calor atual do Gabriel. Dizem que ele sempre saiu da área, né? Então vamos dar uma olhadinha como era o mapa de calor do Gabigol há alguns anos atrás. Olha a diferença dos mapas de calores. A gente pode ver que o Gabriel saía sim da grande área. Sempre saiu. Eu sempre disse isso para vocês. Mas olha a diferença aqui, ó. Como que tá cheião aqui dentro da grande área. Como tá vermelhão ali dentro da grande área. E olha, esse daqui como não tem nada lá dentro da área. Então, quando eu falo para vocês que o Gabriel passou a sair mais da grande área e isso atrapalha o futebol dele, é por conta desse mapa de calor aí e dos números que a gente vê, que vem caindo cada vez mais o número de gols que o Gabriel produz. Então, eu não falo da boca para fora, eu tento sempre ter argumentos baseados em números, em amostras, como nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, aliás, pessoal, esse gráfico é de 2020, tá? A partir daí, ele começou a sair da área. A última vez que ele discutiu com o treinador foi com o Rogério Ceni, porque ele saía mais de dentro da área do que o normal. Depois, com o Renato Gaúcho, com o Paulo Souza, ele foi ganhando mais liberdade para ficar fora da área, até chegar nesse gráfico horroroso aqui, que não tem nem a amostra dele dentro da grande área. Ah, Fabrício, mas você pegou um gráfico da temporada inteira de 2020 contra um de um jogo. Não, eu peguei de um jogo de 2020 e de um jogo de 2023. Para vocês verem como o Gabriel era muito mais participativo dentro da área do que ele é hoje em dia lá, ó. Entendeu? É essa intensidade que eu fico cobrando do Gabriel. E não é possível que não tenha ninguém lá dentro do Flamengo que possa mostrar esses gráficos para o Gabriel, para ele poder ver que ele produz muito mais dentro da área do que fora. E que ele pode sair da grande área. Isso não é problema, ele pode sair. Ele só tem que estar mais dentro da área do que ele vem apresentando aqui. Dificuldade com as mãos, hein? Mas do que ele vem apresentando nesse ano. Ele é muito mais letal para nós perto da grande área
do que fora da grande área. Então, é nisso que eu venho me baseando quando eu falo para vocês que o Gabriel precisa estar mais perto da área. Que ele sempre saiu, a gente está vendo, mas ele era muito mais participativo dentro da área do que hoje em dia ele é. E aí eu queria mostrar para vocês também a atual situação do Arrascaeta. A gente vem debatendo muito que o Arrascaeta não está sendo aquele jogador que já foi outrora. E aí, olha o mapa de calor do Arrascaeta hoje. Dá para ver que ele anda muito pelo campo, né? Continua trabalhando muito pelo campo. Mas sempre que vocês veem o mapa de calor, reparem na intensidade. O que é intensidade? É onde está mais vermelho. Não adianta nada o jogador correr o campo todo, como a gente está vendo aqui, se ele não tem intensidade. Onde está amarelinho foi onde ele foi. Ele correu o campo ali no último jogo, mas ele não teve intensidade. Olha onde o Arrascaeta está tendo intensidade. Na cabeça da área defensiva. Está errado, ele não tem que estar aqui. Muito menos aqui. Também não tem que estar. Ele tem que trabalhar mais para cá, ó, para essa região aqui, para esse setor aqui, para ele poder entrar dentro da área. E reparem que o Arrascaeta tem mais intensidade dentro da grande área do que o Gabriel. Olha só a mancha. Ele tem uma mancha vermelha dentro da área. O Gabriel não tem, não. Olha aqui, esse daqui é o mapa do Gabriel, do último jogo. Ele não tem intensidade dentro da área, não. O Arrascaeta tem trabalhado mais dentro da área do que o Gabriel. Tá errado. O meu meia é o Arrascaeta. O Arrascaeta é o nosso homem de armação. É ele que tem que estar populando mais aqui fora e o Gabriel mais lá dentro. No entanto, olha, a mancha do Gabriel mais aqui fora, olha, no meio, na entrada da área, e lá dentro não tem nada. Valores trocados. É isso que eu estava falando para vocês no pós-jogo, que o Arrasca está sendo mais centroavante do que o Gabriel. Tá errado. Pelas características dos jogadores, tá errado. Agora, olha como o Arrascaeta era antes. Olha a diferença dos dois gráficos. Olha a intensidade, desculpa, do lado de cá, olha a intensidade do Arrascaeta pelo lado esquerdo. Isso daqui é um jogo de 2022 e olha a intensidade do Arrascaeta hoje, gente. Dá para ver que é totalmente diferente. A parte física do Arrascaeta tá arrebentando com ele. Um jogo de 2023, um jogo de 2022. Olha a diferença. E percebam que o Arrascaeta não tinha intensidade para cá, igual aqui ele tem. Olha a intensidade do Arrasca aqui na intermediária. Aqui ele não tinha na intermediária defensiva, não. Ele trabalhava lá em cima com muito mais intensidade perto do gol adversário. Ah lá, olha lá, ele não tem mais essa intensidade. Eu sei que vocês estão vendo, não precisa nem de eu ficar mostrando, porque é bem óbvio os dois mapas de calores, né? É disso que eu reclamo. Se não colocarem o Arrascaeta em condições físicas, nós não vamos ter isso daqui em 2023. E é onde eu bato muito na tecla de que a torcida precisa aceitar que em algum momento o Arrascaeta vai ter que sair. Ah, mas entrou o Matheus França do lugar dele e não jogou nada. Tem que deixar o moleque ganhar corpo também. Não adianta, senão nós não teremos o Arrascaeta de volta. Esses mapas de calores são importantíssimos para a gente entender como que cada um dos jogadores estão se comportando. E o seu Gabriel Barbosa precisa ter uma responsabilidade tática maior, porque está muito claro que está havendo uma troca de valores, uma troca de posições no ataque do Flamengo, com o Arrasca entrando mais na área. Ainda que o Arrasca seja bem fraquinho esse ano, ele está entrando mais na área e sendo mais efetivo na área do que o Gabriel. Vocês concordam agora, depois de eu ter mostrado para vocês os gráficos, que tem alguma coisa errada no time do Vitor Pereira? Que tem algo que o Vitor Pereira precisa organizar? É por isso que eu falo que o Flamengo está bagunçado. Porque jogadores que deveriam estar nas suas posições estão em outras. Está havendo uma troca de posições e isso faz com que o time do Flamengo seja trocado. E é uma coisa que o técnico Vitor Pereira tem que observar para poder consertar. Agora, a diretoria rubro-negra tomou uma atitude com relação ao futuro do Vitor Pereira. E essa atitude foi tomada pelo presidente Rodolfo Landim. Eles estão fazendo várias reuniões lá no Ninho do Urubu para poder debater como melhorar o Flamengo
e várias reuniões estão sendo realizadas na Gávea também. Só que essas reuniões, pessoal, não são eventos. Os caras geralmente sentam toda segunda-feira para conversar sobre o Flamengo, sobre o que vai acontecer no futebol do Flamengo nos próximos trimestres, na próxima semana, no próximo mês. É normal, é natural. E depois de uma dessas reuniões na Gávea com o Conselho de Futebol do Flamengo, ficou determinado que Vitor Pereira permanecerá no primeiro semestre no Flamengo. Por enquanto, não há possibilidade de demissão do treinador. É claro, né, pessoal? Se ele tomar 5-0 do Fluminense, se ele tomar de 4-0 do Volta Redonda, se acontecer alguns resultados complicados de digerir, essa determinação pode mudar da noite para o dia. Mas, a princípio, o técnico Vitor Pereira está mantido no primeiro semestre no Flamengo. A ideia da diretoria é atender os pedidos que o técnico Vitor Pereira fez para poder avaliar o treinador apenas na divisa do primeiro para o segundo semestre. Então, a chance do Vitor Pereira cair agora é apenas e tão somente se ele começar a colecionar derrotas acachapantes. Derrotas, empates e vitórias são esperados para esse primeiro semestre, desde que não seja uma coisa acachapante, como goleadas ou como derrotas em seguida. Então, essa é a determinação da diretoria. E eles vão começar a atender os pedidos do técnico Vitor Pereira. A diretoria acha que é sacanagem avaliar o trabalho do treinador sem ter dado a ele as peças que ele pediu. Então, o Flamengo está muito próximo de contratar o Ângelo dos Santos. Falei sobre isso no vídeo lá do Fla Nação VP. E o Flamengo está com conversas avançadas para ter esse jogador aqui do lado, o Matheus Uribe. O Matheus Uribe, ele tem 31 anos, eu coloquei lá 32, porque no dia 21 de março ele faz 32 anos. Então, para não ficar com aquele falso sentimento que ele tem 31, já meti logo 32 lá, porque ele vai fazer aniversário daqui a 15 dias. 32 anos, volante, ele tem 1,82 m, é destro, é colombiano e atualmente tem contrato com o Futebol Clube do Porto até 30 de junho de 2023. Na atual temporada, ele fez 37 jogos, 30 como titular, 3 gols e 1 assistência. O que me deixa assim meio cabreiro com o Uribe é a quantidade de cartões amarelos. São 11 cartões amarelos e 1 expulsão. Ou seja, ele não é um volante de brincar, não. Ele é um volante daqueles de cara fechada. Pode ver na foto dele ali, que ele tem uma foto de mal, de brabo, né? Exatamente como o volante tem que ser. Ele é um cara que joga de primeiro e de segundo volante. Ele não é meia, não tem as características do Gerson, não tem as características do Arturo Vidal, ele tem características próprias de destruidor, mas ele consegue se apresentar no ataque também. Do mesmo jeito que ele destrói, ele consegue chegar no ataque e construir alguma coisa, mesmo que seja algo aos trancos e barrancos. Ele consegue, ele é aquele cara que faz o box to box, mas ele privilegia o setor defensivo. É um jogador indicado pelo técnico Vitor Pereira, muito elogiado lá em Portugal. Conversei com alguns amigos jornalistas portugueses que gostam do trabalho do Matheus Uribe. E aí a pergunta é, se ele é tão bom assim, se o povo lá em Portugal adora ele, por que ele está saindo de lá? Porque o Matheus Uribe não só quer renovar, mas ele quer renovar por um valor maior do que ele ganha. Aos 32 anos, ele quer subir de patamar no Porto. Ele quer deixar de ganhar 2,3 milhões de euros para ganhar 3 milhões de euros. E aí o Porto falou que não, que a tendência era diminuir o valor salarial dele. E isso são valores por ano, tá, pessoal? Diminuir o valor e não aumentar. Com isso, ele que já jogou no América do México, teve conversas com o time mexicano. Só que o time mexicano não tem condições de pagar 3 milhões de euros pelo Matheus Uribe. Aí entrou o Flamengo na conversa por conta da indicação do técnico Vitor Pereira. 3 milhões de euros por ano dá 16,5 milhões de reais por temporada.
o que daria um salário de R$ 1.375.000. É um salário alto, mas nem seria o maior salário do Flamengo, tá? E com a saída do Marinho, de repente, abre uma lacuna na folha de pagamentos do Flamengo para trazer o Matheus Uribe. Eu avaliei muito, eu prestei muita atenção nos lances dele, tanto lances defensivos, que é o que mais nos interessa, como lances ofensivos, e hoje ele é um jogador mais completo que um Thiago Maia, por exemplo, de que um Eric Pulgar, por exemplo. É um jogador com mais condições de nos ajudar, porque faz o box-to-box, do que esses jogadores que a gente tem no elenco. Seria um bom substituto para o João Gomes. O jogo dele se assemelha mais ao jogo do João Gomes do que ao jogo dos volantes que a gente tem. Inclusive na truculência. Lembra que eu sempre falei para vocês que o meu medo do João Gomes de primeiro volante é que ele é truculento? Ele faz muita falta? Mesma coisa para o Matheus Uribe. Ele é truculento, ele chega firme, por isso leva muitos cartões. Vocês viram aí num dos lances que ele foi na batata da perna do cidadão, então com ele não tem lance perdido não. Ele vai para cima mesmo para conseguir destruir. Para mim é uma boa aposta, eu fico apenas chateado pela idade dele, mas eu não posso ser controverso quando eu disse para vocês que o Fabrício Dias, que joga na mesma posição e é mais novo, não está preparado, e não está mesmo. Então talvez o Flamengo só consiga contratar jogadores preparados nessa faixa etária aí. E se o jogador é um jogador que se cuida, um jogador que não tem problema de lesão, como é o caso do Matheus Uribe, pode acabar dando certo. Matheus Uribe não tem problemas de lesão, não é um jogador que se lesiona sempre, é um jogador que sempre se cuidou, que teve pouco histórico de lesão, pode acabar dando certo. É uma incoerência por aquilo que eu falei em outras vezes? Depende, porque vale mais a pena você trazer o Fabrício Dias, que não está pronto ainda, para ficar ali trabalhando ele um ano inteirinho para depois poder aproveitá-lo? Ou vale a pena ir atrás de um jogador formado? Aí foi aí nesse lance aí que ele rasgou o cara. Um jogador que já está pronto para ajudar o nosso elenco aí em uma temporada, 2. Na minha opinião, se é só esse naipe de idade que o Flamengo consegue contratar, que contrate, pelo menos o jogador é muito bom. E na opinião de vocês, o que vocês acham a respeito dessa possível contratação do Matheus Uribe? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E não se esqueçam da rifa. Ajudem a gente lá na rifa para a gente poder acompanhar o Flamengo mais de perto e trazer novidades no canal para vocês, tá? Os dados para a rifa estão na descrição, no comentário fixado e deve estar aparecendo na telinha aqui agora para vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão para vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.